Fala aí pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida aí de uma pessoa que me perguntou sobre julgamento bíblico, né? E por que a gente fala de alguém ou do pecado que alguma pessoa comete, a pessoa já diz logo, está me julgando, está me julgando. E isso não é julgamento. Deus deixou a sua palavra justamente para nós nos guiarmos por ela. Então, quando você mostra para alguém que ela está no erro, espiritualmente falando, você não está julgando, você apenas está ensinando. É diferente. O que é julgar na Bíblia? O que é julgar? Julgar é o que os juízes fazem. O que um juiz faz? Ele profere sentença. Julgamento é isso, é proferir sentença, não é você apontar um erro. Apontar um erro, principalmente se for alguém que faz a obra de Deus, algum sacerdote, você está orientando a pessoa e mostrando ela que ela está no caminho errado, e esse caminho vai levá-la talvez à perdição eterna. Então tem que falar. Julgamento, o que nós não podemos fazer, o que a Bíblia nos proíbe de fazer, é você decretar uma sentença sobre uma pessoa. Você dizer, olha, essa pessoa está condenada, essa pessoa está salva. Por quê? Porque nós não sabemos. Às vezes a luz da Bíblia ela está condenada, mas a misericórdia de Deus pode alcançá-la. Deus está acima das regras e das leis. Todas as leis e regras que Deus fez, Ele fez para nós, não para Ele. Ele não se submete a nenhuma lei, a nenhuma regra, ele está acima do bem e do mal. Então, esse é o julgamento que nós não podemos fazer. Esse julgamento de proferir sentença cabe somente a Deus. E só Ele pode fazer esse tipo de julgamento. E como está no título, principalmente julgamento pela aparência. Por que eu digo isso? Eu não vou citar os nomes aqui, mas eu coloquei no Twitter lá que eu já tinha ouvido duas pastoras falarem a mesma coisa. E aí eu vi uma bispa, que é uma bispa que eu sempre a considerei uma pessoa muito séria. Eu levei um susto quando eu vi, quando mandaram para mim esse trecho dela falando isso, dizendo que gordo não entra. Os gordos não vão herdar salvação, o gordo não vai para o céu. E eu falei, meu Deus, da onde que elas tiraram isso, cara? De qual versículo bíblico elas tiraram isso? Da gula? Mas onde que elas aprenderam que todo gordo, toda gorda, toda pessoa acima do peso é um glutão? Quantas pessoas engordaram depois de um distúrbio emocional? Quantas pessoas engordaram depois que envelheceram, com algum problema fisiológico? Eu mesmo passei a engordar com 40 e poucos anos quando eu me casei, mas não sou um glutão, não vivo, não passo o dia comendo. Então essas pessoas estão no engano, né? Foram três pastoras que falaram isso. Duas pastoras e uma bispa. Uma pastora de Minas, outra do Rio, filha de uma artista, e uma bispa de São Paulo. Como eu disse, eu não vou citar o nome, mas eu espero que elas se arrependam dessa bobagem que elas falaram. Nós vamos lá em 1 Samuel 16:7, Deus é muito claro. Lá o versículo é bem claro quando diz que Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, Deus olha somente para o coração. É claro que elas estão olhando para o exterior, porque com certeza tem muita gente gorda, obesa, que tem um coração mais sincero do que elas, com certeza. Então é um erro, elas erram muito falando uma bobagem dessa. O exterior de ninguém vai fazê-la ir para o céu, para o inferno. Porque se fosse assim, elas, todas as três, é, são bastante vaidosas, né? E a Bíblia condena a vaidade. A pessoa ser gorda não, mas a vaidade condena. E aí? Todas as três gostam de se maquiar, usam botox, fazem cirurgia plástica, são bastante vaidosas, né? Procuram não repetir roupa. E aí? Será que agora eu posso chegar e dizer que pessoas assim que vivem, que têm essa vaidade, não vão herdar salvação? Claro que eu não vou fazer isso, porque eu sei que não é para isso que Deus olha. Deus está pouco interessado com a sua roupa, a não ser que ela escandalize, que ela seja indecente. Senão, Deus está olhando para o teu coração. E o que falar do ministério pastoral feminino que a Bíblia não cita? Né? São muitos questionamentos, mas
Eu jamais vou julgar, vou dizer que uma mulher uma irmã em Cristo vai perder a salvação, até porque eu não creio na perca da salvação, por causa de roupa, ou de batom, ou de maquiagem. Eu seria um ignorante, eu seria alguém que está começando no Evangelho, eu estudo o Evangelho desde 1979. E desde 1983 que eu, né, prego e falo do Evangelho por aí. Então, eu gostaria, até já uma vez que elas falaram isso no púlpito, que elas dissessem: eu me enganei, realmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que eu fico pensando, coitado dessas pessoas que passaram a engordar depois de uma doença, uma enfermidade, ou um distúrbio físico ou emocional, um problema fisiológico, né? Ainda tem que ouvir isso, que vai para o inferno. É triste, nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos por aí. É como a Bíblia diz: julgando coisas espirituais com espirituais. Tudo que você ouve tem que ter embasamento bíblico, porque se não tiver, rejeita e sai fora, porque é só o sentimento humano, é só o achismo humano. Tá bom? E julgamento é proferir sentença, não é você apontar um erro. Quando você diz, por exemplo, que o homossexualismo, o adultério, a bebedice, a glutonaria, o roubo, o furto pode levar alguém para o inferno, porque está escrito que pode. 1 Coríntios 6, Apocalipse 21 fala disso. Aí isso não é julgar, isso é você mostrar, ensinar o que a palavra de Deus afirma, né? E julgamento bíblico é esse: é você decretar que uma pessoa está no inferno só porque você acha que ela está, pelos atos que ela comete. Só que os atos que ela cometem hoje pode cair no arrependimento amanhã e Deus perdoar. Por isso que nós não devemos condenar, muito menos pela aparência. Tá bom, pastoras? Tá bom, bispa? Tá bom, o pessoal aí que gosta de conhecer a palavra? Jamais julgue alguém pela sua aparência física, pela roupa que veste, porque tem muita gente pobre que não tem dinheiro nem para comprar um tênis, quanto mais um sapato, vão para a igreja de chinelo, né, vão com roupa rasgada. Isso não influi em nada no caráter da pessoa. Tá bom? Muitas vezes ela está com o coração muito mais voltado para Deus do que muito pastor de terno e gravata ou muita pastora com vestido caro. Tá bom, pessoal? Então, isso é um julgamento. Julgamento é proferir sentença e não você mostrar o erro para a pessoa. Tirada a dúvida aí, eu sei que sempre vai ter um outro para dizer: não é nada disso. Infelizmente, tem pessoas que vivem para questionar, né? Mas essa é a verdade da Bíblia. 1 Samuel 16,7 já fala que Deus não vê como vê o homem, mas sim o coração. Tá bom? Volta aí daqui a pouco com outro vídeo. Fiquem na paz e até a próxima.